Um grande abraço para você, seja bem-vindo ao Sem Protocolo de hoje, que recebe um grande profissional da área da contabilidade, meu amigo, meu irmão Samuel Chiesa. Seja bem-vindo ao Sem Protocolo. Que agradeço, Jorge, meu grande amigo, irmão. Estamos aqui para falar da nossa profissão, contabilidade. A contabilidade está presente em todo lugar, não é verdade? Exatamente, e com a evolução dos próprios controles governamentais, força com que o empresário, até mesmo o cidadão comum, ele tenha que se adaptar às exigências e, por que não, né, à modernidade. Você se inscreva no nosso canal, dá um joinha para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E aí você vai recebendo todas as nossas informações. Vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, essa coisa que assusta todo mundo? Vamos lá, o leão assusta mesmo, né? A partir do dia 15 agora desse mês começa o período de transmissão das declarações e ele vai até o final do mês de maio. Dia 31 de maio é o último dia para que você possa transmitir sua declaração sem ser multado, né? As pessoas acham que só a multa de R$ 165, né, ela é apenas esse valor, mas não é não. Essa é a mínima, né? É a mínima, mas ela pode chegar a valores bem mais altos conforme o imposto que deixou de ser declarado naquele momento. Quer dizer, todo cuidado é pouco, Samuel. E um profissional contador, ele é essencial, não apenas para fazer, mas para orientar que você faça da forma correta a sua declaração, né? Há um medo muito grande das pessoas, poxa, eu tenho uma casa, eu nunca declarei, né? A partir de 300 mil você é obrigado a declarar, não vai pagar nada de imposto por isso, né? Mas um dia que você for vender esse imóvel, como que você vai vender um bem que você nunca declarou que é seu, né? E os cartórios hoje, os Detrans, os bancos, todos estão integrados com a Receita Federal, as maquininhas de cartão, e aí pode surgir um problema para o contribuinte que ele não declara, porém o banco de dados da Receita Federal sabe exatamente qual é o patrimônio, qual a movimentação de bens e valores que essa pessoa tem. Um avanço dos controles que a Receita Federal tem implementado. Isso é motivo para assustar, é motivo para se preocupar ou não? Na verdade, eu penso que é motivo para as pessoas se adaptarem, né, dentro do que é a realidade hoje, que é a era da informática. Então você tem o seu gasto, sua fatura de cartão, que ela é informada, você tem os seus bens móveis, imóveis, seus veículos que são registrados e são transmitidos pelos bancos, pelos cartórios, pelos Detrans, e força você realmente a ter que ter um cuidado, um zelo especial na sua vida financeira. Hoje não é possível, né, você ocultar bens, você fica realmente à margem, ao radar da Receita Federal. Isso, por um lado, é bom. Sim, força você a ter que, né, a ter que demonstrar para o governo, né, o que você tem. Mas não é de todo ruim isso também não, porque você, a partir do momento que você consegue refletir na sua declaração, na sua movimentação financeira, na movimentação da sua empresa de que você é sócio, o seu movimento, você passa a ter crédito mais barato nos bancos, passa a ter prazos e juros melhores, né, e é o lado bom da história, né? Ninguém foge mais disso não. Hoje, por exemplo, a própria Serasa Experian, ela tem um score que ela te diz exatamente como é a sua vida financeira, justamente por ter acesso a instituições bancárias, né, que você tem relacionamento, e isso, conforme o score, os bancos, as empresas te oferecem cartões de crédito, te oferecem financiamentos mais baratos, e isso é o lado positivo, né, desde que você realmente, né, informe esses dados corretamente. Atualmente, Samuel, a Receita Federal tem uma declaração, ela dá para chamar de pré-gerada, ou seja, ela já tem aquele formato que você ou vai ter que partir dali e agregar mais informações. Esse é o primeiro, vamos dizer, sinal, né, da capacidade de controles governamentais que existe hoje. Então, é a declaração pré-preenchida. Então, os cartórios informam a Receita e ela já está lá, né, os bens que você tem, que o cartório informou, está lá na sua pré-preenchida.
seus saldos bancários, suas aplicações financeiras, os bancos informaram, ela vai estar na declaração pré-preenchida, e seus rendimentos tributáveis. Então, por um lado, é um ganho, e por outro, você vai ver que realmente esses órgãos de controle, eles têm as suas informações. Lógico que você pode, né, alterá-la, modificá-la ao seu gosto, mas que na base de dados existem essas informações, isso é fato. Até porque até o dia 28 de fevereiro, todas as empresas, bancos, por aí vai, esses órgãos que estão integrados hoje, eles são obrigados a transmitir essas informações anuais para o banco de dados. Então, por exemplo, 31 de dezembro, você tinha 100 mil na conta, né? E você não declara, a Receita sabe disso porque o banco já informou e vai estar na sua pré-preenchida. Nós estamos recebendo, Samuel Chiesa, nesse Sem Protocolo de hoje. A gente já falou de várias coisas que envolvem a atenção do contribuinte para que ele evite aborrecimento. Mas declaração de imposto de renda, Samuel, é apenas um dos objetivos do governo em fazer com que as coisas se ajustem lá no final. Por isso que é a declaração de ajuste do imposto de renda. Quando você fala de agronegócio, como é que funciona a contabilidade no agronegócio? Perfeito, ótima pergunta. Nós vivemos num estado que grande parte do PIB, né, e da nossa economia, por que não dizer, ela depende do agro, ou ela é fortalecida pelo agro. É uma preocupação que o contribuinte ele deve ter. Né? O agro, no passado, ele sempre foi muito informal, foi muito na pessoa física, né? E nós temos hoje fazendas que, na verdade, são empresas rurais, né? Agroindústrias, que produzem muito. E isso trouxe para o campo realmente esse start, né? Essa busca por profissionalização na parte financeira dessas verdadeiras indústrias agro, né? Então nós temos hoje o produtor rural que faz seu livro caixa rural, pessoa física, mas nós temos agropecuárias enquanto empresas agropecuárias que são tributadas, né? E uma grande preocupação do empresário do agro é a sucessão. Né? São propriedades com valores altíssimos, até porque as terras aqui no estado valorizaram-se muito nos últimos 20 anos, e a questão da sucessão, ela hoje é o assunto da vez, que seria a questão das holdings, né? Holdings patrimoniais que garantem a sucessão. Né? O que seria uma holding? Né? Como que isso funciona? As holdings, elas nada mais são do que você levar para o capital social das empresas e, através de um acordo entre os herdeiros, você dividir em vida sem a necessidade posterior de um inventário. A gente sabe que os inventários hoje, eles custam até 30% dos bens, dependendo do tipo de bem, do tipo de quem é o profissional na área que vai conduzir o inventário, ele pode consumir até 1/3 do valor dos bens no inventário. E se você em vida já consegue levar para dentro de um capital social de uma empresa holding, né, de uma pessoa jurídica, e fazer um acordo entre os herdeiros e os donos, né, os pais, os patriarcas da família, e garantir em vida já como funcionará quando da ausência deles, a empresa continua na falta deles e já distribuído entre as cotas a participação societária de todo o patrimônio familiar. Então isso é uma questão que hoje está muito em voga aqui, muitos clientes nos procuram aqui no escritório para tratar dessa questão da sucessão patrimonial através das holdings. Esse assunto já é um pouco, já vem há algum tempo. Isso. Não é uma coisa nova, mas hoje está mais em voga, hoje é o momento. Eu entendo que no estado de Tocantins em especial, a procura está sendo hoje maior do que era no passado, justamente com a entrada de novos adquirentes dessas terras vindo do sul, sudeste e centro-oeste. E aí, a partir do momento que você recebe uma oferta de compra de um bem que vale 30, 40 milhões, e for tratar um ganho de capital, muitas vezes, inicialmente, a 15% da diferença do bem declarado para o bem vendido,
a holding patrimonial ela aparece como uma solução, e inclusive quando os próprios proprietários rurais não têm mais interesse em continuar naquele segmento. Então eles vendem a sua propriedade rural, imobilizam imóveis na cidade, e esses imóveis geram aluguel, né? O aluguel, quando você faz o recebimento dele pela pessoa física, você vai ser tributado em 27,5%. Quando você recebe os aluguéis através de uma holding patrimonial, né, na pessoa jurídica, através de uma holding, 11 ponto alguma coisinha aí. Então a diferença é muito grande. Em outras palavras, tem muito que esperar para tomar decisão. Sim. Isso vale também para empresas comerciais, ou seja, proprietários de empresas comerciais podem se juntarem e fazerem essas holdings. Perfeitamente. A holding ela não engloba apenas propriedades rurais ou ativos financeiros, né? Ela envolve outras sociedades, bens como veículos, você pode tudo isso fazer parte da consolidação do capital social dela. E aí já trabalhar de forma que, na ausência dos pais, né, a sociedade, através de um acordo entre os herdeiros, ela consiga, acordo familiar, né, ela consiga sobreviver sem a necessidade de um inventário que pode paralisar todas as atividades, dependendo da forma como se der ele, e trazer prejuízos e muitas vezes até a falência. Dá para dizer que a partir de X valor de patrimônio deve-se construir uma holding? Assim, Jorge, é muito relativo, é muito do interesse familiar, né, e não tanto o valor dos imóveis, é muito da situação de momento, né, e de um planejamento futuro. Você pode constituir uma holding hoje com um bem, já pensando em adquirir outros bens ao longo de sua vida e já deixar tudo preparado para qualquer infortúnio que acontecer, e não apenas quando você estiver com 80, 90 anos de idade. Já deixar desde já um projeto, um plano futuro de reorganização da sucessão, né, que hoje é um grande problema, tanto na área rural como na área urbana, a sucessão empresarial. Né? Isso não é uma questão só nossa aqui, é questão nacional e mundial. Né? Os pais constituem uma empresa lucrativa, os filhos se formam na área de medicina, odontologia e não tem interesse em continuar. E aí, o que você faz? Né? Então, muitas vezes se constitui uma holding, contrata-se um administrador empresarial e vida que segue. Ou holdings de investimento que adquirem essas redes de lojas do ramo de vários segmentos, né? E continuam, né, tocando, porque a especialidade deles é aquisições, fusões e por aí vai. Ou seja, o custo-benefício em construir uma holding vale a pena? Com certeza, é incomensurável. E atende vários critérios e várias necessidades. Desde a questão tributária de pagar menos imposto dentro da lei, né, ter uma economia tributária, uma elisão fiscal, a garantir a sobrevivência e a continuidade das empresas, né, e ter uma segurança, né, que na ausência dos donos, né, de quem constituiu tudo, os herdeiros consigam continuar o negócio ou vender, negociar, e sem que haja problemas, né, de ordem financeira, patrimonial, que inviabilize o negócio quando acontece um inventário. Para construir uma holding, uma pessoa vai precisar investir quanto? Não vou nem falar gastar, mas vai precisar de investir quanto, em média? É difícil a gente falar em valores, né, precificação, porque cada caso é um caso, para cada tipo de situação. Tem toda a parte de custos de junta comercial, de constituição dela, de regularização nos órgãos estaduais, municipais e federais, né, o custo da empresa que constitui elas, né, que é a parte contábil e a assessoria jurídica, né, mas o custo-benefício vale a pena. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, vamos retomar a questão do imposto de renda, porque logo em breve a Receita Federal vai estar disponibilizando o sistema para que o programa, na verdade, para que o contribuinte faça a sua declaração de ajuste.
O prazo esse ano mudou um pouquinho, as despesas a ser deduzidas permanecem as mesmas, Sim. Um pouquinho disso. Perfeito. Começa agora dia 15, de 15 desse mês, 15 de março, vai até 31 de maio. 15 de março já vai ser disponibilizado o programa gerador, né? As regras em si permanecem as mesmas. As atenções, né, os cuidados, a atenção e os cuidados que tem que ter na elaboração, né, principalmente, tá? As receitas auferidas no ano tem que estar compatível com a evolução patrimonial sua. Então, por exemplo, se eu, durante um ano, eu recebi R$200 mil, né, tributado, que eu lanço lá na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica, eu não posso ter uma evolução patrimonial de R$500 mil nesse ano. Tá? Isso é uma das coisas que chama a atenção da Receita e pouca gente fala sobre isso. Você teve uma evolução, teve um recebimento tributado no ano de R$200 mil, eu posso até R$200 mil ter evolução patrimonial. Tá? A menos que tenha um empréstimo, mas tudo isso tem que estar documentado e lastreado e informado no imposto de renda. O Sem Protocolo de hoje recebeu este profissional da maior qualidade, meu amigo. Muito obrigado, Samuel. Seja bem-vindo ao nosso Sem Protocolo. Obrigado, Jorge. É uma honra para nós estarmos aqui no Sem Protocolo e estamos sempre à disposição quando precisar. Muito obrigado, viu? Tchau.